Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso assunto é a conjuntura do país. Nosso convidado é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Luciana Lima, jornalista do Portal IG, e o jornalista Paulo Totti, editor executivo da Agência Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador do Espaço Público. Boa noite, governador. Boa noite, Paulo. Governador, senador, né? Desculpe, sou habituado a chamar de governador. Num país que está assim com várias notícias preocupantes nos últimos meses, não é? Nós estamos agora diante dessa debacle da China, que assim, como se não faltasse mais notícias para nos preocupar, vem a China com essa queda na Bolsa, que já teve uma redução de 3 trilhões na economia mundial, né? Ameaçando assim aquilo que seria parte do projeto de crescimento do Brasil, que eram exportações. Como que você vê isso aí agora? Exportação de commodity, né? Isso. Porque, além disso, nós não temos o que exportar, Paulo. Eu nos vejo numa situação melhor que a China. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, oficialmente 1 bilhão e 300. Ela tem uma chuva ácida que judia de mais da metade do território, ela tem rios poluídos, ela tem 500 dialetos e se comunica pela escrita ideográfica, que é mais ou menos a mesma, mas a oralidade dela é complicada. Ela tem uma parte da população morando em caverna ainda e tem todo esse desenvolvimento que nós conhecemos. A China está fazendo uma reforma agrária, ela não quer se submeter mais à insegurança alimentar. Ela está mecanizando o campo, aquela agricultura maravilhosa, artesanal, que inspirava essa vida melhor para todos nós, a vida do campo, a natureza, está desaparecendo. A China está removendo o pessoal do campo para as cidades. O Brasil se aproveitou do crescimento chinês, da compra das commodities, tivemos essa fase do Lula, mas aproveitou mal. Nós aproveitamos de um ponto de vista social muito interessante. O Lula, com a sua sensibilidade, melhorou o salário mínimo, desenvolveu o programa das bolsas, a população foi integrada no mercado de consumo e no mercado de trabalho também. O Brasil, sem a menor sombra de dúvida, cresceu, mas sem uma preocupação estratégica mais bem estruturada. E hoje nós estamos com esse problemão. E a nossa presidente capitula na visão inicial, que seria a visão do PT, e se submete a um neoliberalismo da política levada à frente pelas mãos do Joaquim Levy, mas que, na verdade, é a política do capital, a política dos bancos. E nós sabemos o que essa política tem feito com o mundo, com a Espanha, com Portugal, com uma boa parte da Europa e com a Grécia recentemente. Dado da Grécia. Em 2010, a Grécia tinha uma dívida equivalente a 104% do produto interno bruto. Uma brutalidade, né? Principalmente para um país que produz azeite e se vale do turismo como fonte de renda. Daí veio o liberalismo econômico. Pressionaram a Grécia estatizou empresas públicas, a Grécia cortou benefícios sociais, previdenciários, saúde, 20 e tanto por cento da população ativa ficou desempregada e a solução deste ajuste, que é um arroxo, foi que 180% do PIB passaram a constituir a dívida da Grécia. Não adiantou nada. Parece que o nosso governo não vê isso, né? Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o senador Roberto Requião. Aos 74 anos, o senador Roberto Requião de Melo e Silva é formado em Direito e Jornalismo. Requião começou a destacar-se na vida política durante a luta pela democratização do país após o regime militar. Em 1985, recebeu 227.248 votos e tornou-se prefeito de Curitiba, assumindo a mesma cadeira que em 1951 foi ocupada por seu pai, o médico e político Wallace Melo e Silva.
À frente da capital paranaense, Roberto Requião se destacou por medidas favoráveis à população de baixa renda, como a defesa do transporte coletivo e a construção do Mercadão Popular, que permitia a compra de produtos da cesta básica a preços mais baratos. Requião é o único político do Paraná que já foi eleito 3 vezes para governar o estado. Em 2006, foi vitorioso numa decisão apertada em segundo turno, que se resolveu por uma diferença de 10.479 votos. Em 30 anos de vida política, Roberto Requião se destacou por uma visão nacionalista dos problemas do país e pela defesa da intervenção do Estado na economia. Foi um crítico das privatizações ocorridas na década de 1990 e defende o regime de partilha que garante o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Aliado do governo Dilma Rousseff, é adversário destacado do ajuste econômico comandado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Um dos principais críticos do monopólio dos meios de comunicação é autor de um projeto que garante o direito de resposta às vítimas dos erros da imprensa. Como é que está o seu projeto de direito de resposta? Que é um projeto muito importante, foi muito elogiado quando foi apresentado como uma alternativa, uma possibilidade de defesa. E a notícia é que ele está para ser votado. A lei de imprensa foi liquidada, era a lei da ditadura. E depois disso ficou um vazio. É a indulgência absoluta com a grande mídia, que sacrifica, injuria, calunia, detrata e fica tudo por isso mesmo. Foi uma briga dura no Senado, mas no Senado nós aprovamos no plenário sem nenhuma contestação. Ele foi aprovado pela pela votação total de todos os senadores. Não houve dissidência no Senado. Foi para a Câmara e lá começou a pressão dos meios de comunicação. Mas agora nós estamos num bom momento, porque eu acredito que ele era contido, embora estivesse em urgência, ele não ia para a votação, porque a mesa esperava, com isso, conseguir a indulgência pessoal dos grandes meios de comunicação, a Globo. O Eduardo Cunha não pôs isso em votação, embora várias vezes tivesse me dito que ia pôr. Não, mas se pusesse, a Globo ia retalhar. Agora, com essa crise toda, a Globo já tomou um lado. E todas as pessoas, independente de cor política, de partido, de esquerda ou de direita, entenderam que sem o direito de resposta, sem o contraditório, é uma punição em que é inviabilizada a defesa. Uma vez por semana eu mando um e-mail para os parlamentares, para os deputados, todos, dizendo alguma coisa. Fiz isso hoje de manhã. E ali pelas 4 horas da tarde, o Cibá, que é líder do PT, me telefona: Requião, agora vai. Vai o quê, Cibá? Não, nós fizemos uma reunião, o seu apelo chegou na mão de todo mundo e todos os líderes, sem oposição de um sequer, decidiram, junto com o presidente da Câmara, colocar na próxima semana em votação o direito de resposta. O direito de resposta assegura o contraditório, acaba com o fuzilamento, e a gente lembra só da escola de base em São Paulo. Aquele sujeito que foi liquidado, perdeu a escola e morreu com uma acusação absolutamente falsa, que ele não teve nenhuma oportunidade para responder e contestar. Então, o direito de resposta é uma peça fundamental para a democracia brasileira. E eu tenho esperança que a votação seja significativa na próxima terça ou quarta-feira. Senador, o senhor é advogado e jornalista. E recentemente o senhor disse que a prisão do ex-ministro José Dirceu parecia mais um espetáculo midiático. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor considera que realmente houve exageros na divulgação ou que tipo de exagero a nossa imprensa continua cometendo nesses casos. Bom, a imprensa tem partido. A imprensa tem uma posição política partidária, uma posição a respeito da economia, que é fuzilar o PT. Mas isso não significa que o grupo não tenha cometido alguns absurdos do ponto de vista jurídico. Eu acho que estes exageros causam encanto de quase todo o Brasil hoje. Mas esses exageros, essas violências contra a visão clássica do direito, a visão tradicional do direito, podem ser muito ruins para o Brasil num futuro muito próximo. Porque o que faz hoje o Dallagnol, o promotor
que é brilhante e se diz inspirado por Deus, as medidas que toma o Sérgio Moro nos encantam porque estão mexendo numa coisa que sem eles ninguém mexeria. Mas amanhã, depois, qualquer juiz e qualquer promotor no Brasil pode achar que o caminho é esse. E vai mandar prender um prefeito, prender um cidadão, ao seu alvitre sem uma condição mais sólida. Então, isto me preocupa muito. Mas também que se diga que se não fosse a ousadia dessa gente, não teríamos tido as revelações que tivemos sobre o que acontecia com a Petrobras e o que acontece em muitas empresas públicas, quais são realmente os costumes do processo eleitoral brasileiro. É muito ruim isso. Agora, o que eu digo a respeito disso tudo? Nós tínhamos que mudar esse sistema. Que fique a polícia e o Ministério Público e o Judiciário com as punições. Estão indo bem, exagerando muitas vezes. Eu faço a crítica do exagero. Mas nós tínhamos que mudar isso, mudar o financiamento de campanha. O senhor é a favor do financiamento público de campanha? Absolutamente público de campanha. Exclusivo. Porque senão se transforma o Congresso Nacional para num curral. Você não tem partido. Você tem os parlamentares de um banco, de outro banco, de uma empreiteira, de outra empreiteira, e que se organizam no plenário desta forma. E a força que o Eduardo Cunha tem é mais ou menos essa, porque eu vejo os deputados falando: o Eduardo Cunha fez o que todos fazem, é o consueto, eles consideram essas infrações direito adquirido, Paulo. Agora, isso tem que acabar com a mudança do sistema de financiamento. A resistência à mudança do sistema é brutal. Agora, por parte dos beneficiários. O Supremo estava aprovando a mudança no sistema. Faltava voto, já tinha aprovado por maioria. E justamente nesse processo tem uma reversão e agora o Congresso foi lá e aprovou o contrário, manutenção do sistema privado. Só vê alguma coincidência? Como é que explica isso? Então, num determinado momento o Congresso aprovaria. Inclusive, tem um projeto meu que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, que tinha que ir diretamente para a Câmara. Daí o PSDB recorreu ao plenário. E o Renan nunca pôs em votação. Tem o raio da comissão do Senado, que está estudando a reforma política, e o meu projeto, que está na mesa já há 2 anos, não é levado em consideração. Que é só para enrolar. Por que não é levado em consideração? Porque não interessa ao conjunto dos parlamentares que estão dominando a discussão acabar com o financiamento privado. Eles são consequência desse financiamento, beneficiários dele, e não querem que esse financiamento seja suspenso. Então, há uma resistência brutal a favor do financiamento privado de campanha. E não é nem o privado, né? O privado até podia ser admitido, com limites de contribuição por pessoa. É o financiamento de pessoa jurídica. O senhor acha que há clima no Senado para desfazer o que a Câmara fez em relação ao financiamento, aprovando? Não vejo muita condição, não. Porque o que eu disse a você, o meu projeto não foi nem levado à comissão que discute a reforma política depois de ter sido aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Na época, com o apoio do Luiz Henrique e do Pedro Simon, nós levantamos as nossas teses e o pessoal concordou, votou. Daí o PSDB pediu recurso ao plenário. E no plenário o doutor Renan nunca mais pôs em votação. Estava na pauta, mas nunca foi à votação. O senhor acha que a Operação Lava Jato escancarou os males desse sistema de financiamento de campanha, desse sistema de financiamento sem sombra de com dúvida, empresas? Mais financiamento de campanha, o domínio das empresas públicas. Começou lá com aquela história do Janene, que era do Paraná, conhecido e reconhecido hoje como um dos iniciantes desse processo todo, pelo menos nessa escala, nessa mega escala. Que a corrupção não surgiu agora, nem com o Fernando Henrique, ela é mais antiga, né? Paulo Francis morreu, segundo consta, de um AVC, apavorado com as condenações que tinha recebido por ter denunciado os roubos à Petrobras à época. Mas eu acho que a Lava Jato escancarou, abriu. Por isso eu digo para você, pelo conjunto da obra, parabéns para eles. Mas o direito está sendo agredido e coloca em risco a estrutura jurídica do Brasil. Nós sabemos também que a Lava Jato pode ter efeitos semelhantes ao que teve as mãos limpas italianas, que na verdade fez teoricamente, uma limpeza e acabou consagrando como principal político
pós-operação? O Berlusca. O Berlusca. Então, como é que é O isso? Berlusconi. Pois é. E os juízes da Lava Jato tentaram candidaturas e tiveram 2, 3% da votação da Itália. Então não funcionou. E acabou com o tipo de corrupção, destruiu os principais partidos italianos, os tradicionais, e não criou nada. A corrupção continuou. O Berlusconi detinha o controle dos meios de comunicação, o mais poderoso, e acabou o primeiro-ministro da Itália. Né? Por anos, é o maior E a Itália acabou também com essa política neoliberal, chegando aonde nós sabemos a mesma crise que esses ajustes fiscais viabilizam no mundo, e parece que a Dilma não entendeu bem isso ainda. Senador, o Brasil conheceu o juiz Moro a partir do Lava Jato. Agora, o senhor que é do Paraná, onde ele atua como juiz federal, conhece melhor do que nós por mais tempo. O que o senhor acha da atuação do juiz antes da Lava Jato, lá no Paraná? Igual. A primeira delação premiada do Youssef, vocês podem ver na minha página na internet, robertorequião.com.br. Então você bota lá naquele buscador que tem ali, delação premiada. Vocês vão ver a íntegra primeira delação premiada do Youssef, preso pelo juiz Moro. Não tem ninguém do PT. Ele envolve todo o governo do então governador Jaime Lerner com acusações pesadíssimas. O que aconteceu? O Moro é juiz federal, mas a questão era estadual. Ele mandou para a instância estadual. Há 14 anos não acontece nada. Mas não tinha ninguém do PT. O Moro persegue o PT, não é bem assim. Porque essa primeira delação que o Moro procedeu pressionando o Youssef, foi simplesmente desaparecida no Ministério Público do Paraná, que não age, e na Justiça do Paraná, que passou 13 anos discutindo o foro. Qual seria o foro adequado para processar essa gente? Daí, eu acho que o Moro não começou agora com o PT. Agora, esse episódio que o senhor fala... E nem é o PT, né? Você veja bem, Eduardo Cunha não é do PT, o presidente da Odebrecht não é do PT, o da UTC. No começo eu lembro que diziam, não, ele só acusa o PT, os empreiteiros estão aí. Os empreiteiros estão na cadeia, uma boa parte deles condenados, não é? Eu acho que ele abusa do poder, ele se inspira na Manipulite da Itália. E essas prisões, esta pressão foi gerada no processo da Manipulite da Itália. Ele achou isso maravilhoso, mas talvez ele não tenha entendido ainda o que aconteceu com a Itália depois disso. Nada. A corrupção continua. Parece que eu não estou dizendo para parar, não, viu? Parece que em Minas tem alguma coisa parecida com o que aconteceu lá no Paraná, não tem? Sim, tem. É um negócio lá da FUNA. Por quê? Porque é óbvio ululante, né? É óbvio ululante. Há um conluio do judiciário com o Ministério Público e o establishment. Os ricos, os empreiteiros, os banqueiros. Você veja, pediu o impeachment da Dilma. Mas daí, de repente, o Bradesco e o Itaú disseram, mas vamos tirar o Levi de lá. Nós estamos com a Selic a 14%, 25%. Não pode. Senador... Não pode tirar o Levi, não é a Dilma. Eles pouco se incomodam com a Dilma. Mas, e a Dilma, a meu ver, está perdendo o apoio do Brasil para ter o apoio dos banqueiros. Ela devia reconquistar, com as velhas teses que a levaram à presidência da República, a opinião pública brasileira, dos trabalhadores, da maioria do povo, e deixar esses banqueiros de lado. Senador, não é curioso que os pedidos, por exemplo, de impeachment da presidente Dilma, as críticas à presidente Dilma, a condução da política econômica, elas partem principalmente do pensamento liberal no país, de pessoas que... É a oposição trabalhando dentro do Congresso. Quando o PT era oposição, era ele o autor dos pedidos todos. Então é um jogo parlamentar, a oposição tentando desgastar o governo. A oposição, ela... Não vamos para esse maniqueísmo que o PT está sendo perseguido. Alguns quadros do PT erraram muito, se afastaram da luta e das propostas iniciais, que me fizeram apoiar o PT por 5 vezes, mesmo sendo PMDBista, se afastaram. E que sejam punidos. Mas nós temos que identificar a raiz disso tudo, que é o financiamento privado de campanha de pessoa jurídica, e voltar às velhas teses. Senador... Então, de repente, acabar com a partilha, entregar a Petrobras para a Chevron, para a Shell e para a British Petroleum, projeto do Serra. Todo mundo se encanta.
E a liderança do PT, no momento, votou a favor da urgência. Qual é a liderança do PT? O Delcídio. Na Câmara ou no Senado? No Senado. Não, mas ele era Petrobras, não era? Ele era Petrobras, mas ele votou a favor da urgência para acabar com a Petrobras. Vamos ouvir José Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Ele gravou uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Senador Requião, o José Serra apresentou um projeto de lei no Senado que visa tirar a obrigatoriedade da Petrobras de ser operadora única e ter os 30% mínimos do pré-sal, dizendo que é um projeto patriótico. O que o senhor acha disso? Eu perguntaria a você, Zé Maria, qual é a pátria que ele está representando com esse projeto. A Shell demitiu 6.500 trabalhadores. As grandes petroleiras estão em dificuldade com a queda do preço do petróleo, que estava semana passada de 140 para 40 dólares o barril, o bushel, né? E o pré-sal foi descoberto pela Petrobras. Ele tem uma característica diferenciada dos contratos de risco, porque ali não tem risco mais. 10 furos, 9 poços ou 10 poços. Então, ele está querendo fazer um favor enorme para a Petrobras. Ele tira da Petrobras a possibilidade da sobrevivência, da ocorrência rápida e com tecnologia controlada do petróleo e vai salvar a Chevron, a Shell e a British Petroleum, as grandes empresas que estão em grande dificuldade em função da queda do petróleo. O projeto do meu amigo senador José Serra não tem pé nem cabeça. É uma coisa rigorosamente absurda. O Nuno Nunes, do Facebook, faz uma pergunta para o senhor. Senador, em sua atuação política, o que permanece da herança anarquista vivenciada no Paraná com o Wilson Rio APA? O APA? Então, o APA é um amigo velho, mas eu nunca fui anarquista. Ele disse que já foi, hein? Não. O APA o escritor vive ainda, em Santa Catarina, tá velhinho o APA. Mas foi meu companheiro durante muito tempo, grandes discussões políticas e tudo mais. Mas eu não tenho nada com nunca anarquismo, foi anarquista. não. Nunca fui anarquista, não. Eu sempre tive bem mais à esquerda disso e eu acho que sem um partido organizado e uma proposta organizada por um partido não se muda nada no planeta Terra desde sempre. E se houver algum partido sendo organizado, algum partido podendo ser construído ou reconstruído no Brasil? Porque nós estamos assistindo o desmanche de um partido, né? Pelo menos eu vejo o desmanche do PT, não acho isso interessante, porque tem quadros maravilhosos, foi feito por gente muito idealista, mas teve alguns desvios, né? O PT tinha uma proposta, daí veio o governo de coalizão, acordo aqui, acordo ali, acordo com os grandes grupos econômicos, e de repente o velho idealismo desapareceu, ficou só o acordo. No começo enfrentavam e cometiam algumas ousadias para a sobrevivência no enfrentamento do grande capital, mas de repente isso se transferiu para a ambição pessoal e não era mais um projeto político que estava em jogo ou sendo financiado com ousadias que eu não recomendo, mas posso entender o que acontecia. Ora, de repente isso tudo acaba e o que nós estamos vendo na Lava Jato é uma coisa terrível, mas não é só do PT, é da estrutura partidária brasileira, é do modelo de financiamento. É nesse ponto que eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre o PMDB, o partido do senhor. Porque nessa discussão sobre a estrutura partidária, o PMDB é uma estrutura pulverizada, você tem vários PMDBs. Você quer que eu fale o que eu já disse tudo? O PMDB foi uma frente política. Uma frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. O PMDB era uma frente contra a ditadura. Você lembra do slogan do PMDB? PMDB você sabe por quê. Todo mundo sabia por quê. A dona de casa sabia porque estava caro o que ela comprava, porque não tinha creche para o filho. O estudante sabia que o ensino não era o que ele desejava. E essa frente política derrubou a ditadura. Mas não chegou a se constituir num partido político, que é um partido político que se caracteriza por propor programas para todas as instâncias da administração pública, do município ao Estado, à nação. O PMDB não se consolidou com isso, ele se transformou numa federação de pequenos feudos partidários nos estados. O PMDB, pelo seu estatuto inicial, era o partido das classes populares, das classes desligadas da decisão do grande capital. Eu outro dia procurei o
o estatuto e fui dar uma olhada. Tiraram isso? Não tem mais. Numa convenção dessas aí, Mandrake tiraram fora. Ó, Marcelo Rangel pergunta pelo Facebook. Qual é a sua opinião sobre o PMDB, seguindo aí, quanto à moral e idoneidade do partido? É igualzinho a todos os outros. Eu acrescentaria. Não vejo diferença nenhuma. São diversos feudos. Há o feudo do PMDB no Paraná? Não, o PMDB no Paraná ele foi praticamente comprado pelo governador, nós estamos reconstruindo agora. E o governador Beto Richa é o governador que está com a metade do seu governo na cadeia já, né? Os fiscais financiando campanha, pedofilia em Londrina, ele corria numa Ferrari nas 500 milhas de Londrina e de repente o sujeito, o dono da Ferrari, o copiloto dele, ou ele era copiloto do sujeito, era o maior ladrão da fiscalização, o cara que organizava o assalto aos empresários. Lá a coisa ficou muito feia e culminou com aquele massacre dos professores, né? E daí levaram, segundo consta por indicação do meu amigo José Serra, um secretário da Fazenda, que é homem do ajuste fiscal, é o Joaquim Levy do Paraná, que está fazendo o diabo no Paraná. E a rejeição do Beto Richa é semelhante à rejeição do governo federal hoje. Agora o PMDB Por que pegou o senhor uma não sai fama... do PMDB? Né? Para ir para onde? O que você me aconselha? Ué, essa Ir para ala... o PT? Junto com esse pessoal da Lava Jato? Não, né? Mas o senhor disse que tem uma banda no PT... Tem boa. gente muito boa. Eu acho que tudo isso pode acabar no andar das formação coisas, do partido na de formação de esquerda? um partido novo. De esquerda? É possível isso. É. Eu acho que o PT, que foi um sonho, eu nunca fui do PT, mas sempre achei que era a esperança de um partido de trabalhadores verdadeiro no Brasil, esse sonho se estiolou. Eu acho muito difícil a recuperação. Principalmente quando o PT faz marcha para apoiar o Levy. Mas o PT até que saiu para defender a Dilma e criticar o Levy, né? Foi uma passeata meio... Mas é uma coisa meio quer paranoica, dizer, né? Agora o PMDB tem a fama aí de ser governo sempre, né? Ultimamente tem pensado nisso, e alguns dirigentes do PMDB, da Fundação Pedro Osório, diz Esse que é o partido do ultimamente equilíbrio, que garante a governabilidade. Isso é uma ultimamente é desde malandragem a- absoluta, né? Garante emprego no governo, em qualquer governo. Esse seu ultimamente não é tão recente, né? Hã? Esse seu ultimamente não é tão recente. Eu acho que vai É uma ser, tradição pela do minha seu idade, você partido. deve ser muito jovem. Desde a democratização, digamos, né? É o governo do Fernando Henrique. Eu tentei 2 vezes ser candidato à presidência da República e fui derrotado numa convenção por esse tipo de interesse. Agora você acha que está na hora do PMDB começar a desembarcar no Eu acho governo que da está Dilma? na hora, não é o desembarcar. Está aparecendo, não está? Está na hora do PMDB embarcar numa proposta política consistente, ter uma proposta articulada. Desembarcar do governo da Dilma, porque o PT está num momento de extrema dificuldade, não vejo muito sentido nisso. Estava no momento de ter uma proposta para a economia, uma proposta para a sociedade, uma proposta para a política externa. E o PMDB, pelo que eu vejo, pelo menos uma parte, e eu traduzo isso por uma cúpula que lançou aquela Agenda Brasil, está regredindo ao liberalismo do Fernando Henrique, esquecendo que aquela proposta liquidou o Fernando Henrique e o do PSDB. PMDB como se eu estivesse totalmente fora do PMDB. Eu sou um sniper no Senado Federal. Até porque a bancada do PMDB não se reúne. Tem uma reunião de 6 meses, lá ninguém discute nada. E quando tem um problema sério, a solução deles é não se reunir para não ter que discutir. Daí fazem algum acerto. Alguns até razoáveis, outros péssimos, mas sem participação de ninguém. No próximo dia 15 de novembro vai ter a convenção do PMDB e já tem uma ala forte aí do PMDB defendendo o rompimento com o governo. Mas Você acha que é prospera o que eu lhe isso? digo. Eu acho que, da minha parte, não prospera. Eu defendo a elaboração de uma proposta política, uma proposta para a economia que não seja esse ajuste à la grega que o governo está fazendo hoje, que é uma tolice absoluta. Aliás, a Dilma parece que acordou, né? Não imaginava que a crise fosse tão séria. É séria, presidente. E era hora de abandonar os bancos e voltar às propostas que lhe elegeram. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o senador Roberto Requião. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o senador Roberto Requião. Senador, Luiz Fontoura do Amaral manda perguntar pelo Facebook. O que o senhor acha do senador Aécio Neves
ter sido denunciado por Alberto Youssef e não se iniciar até agora uma investigação sobre a lista de Furnas? Como é que a gente explica isso? Pergunta Luiz Fontoura. Eu acho que nós já respondemos. O Aécio tem uma visão liberal da economia e tem uma complacência muito grande em razão disso. Não estou dizendo que é culpado nem que não é culpado, certo, mas tem uma indulgência muito grande que se repousa nas instituições do Judiciário, do Ministério Público e dos próprios donos da mídia brasileira. Não tenho dúvida disso. Tá certo. Agora, não estou condenando a Aécio. Eu sou a favor do contraditório, da discussão direito à ampla defesa. Direito de ampla defesa e tudo isso, né? Nós não aceitamos que condenem os nossos amigos dessa forma nem os inimigos, nem os adversários. As críticas que o senhor faz ao governo da Dilma chegam a dar a impressão, eu suspeito para alguns eleitores e telespectadores, que o senhor estaria numa situação tão séria de crítica ao governo que acabaria apoiando o impeachment. Ou não. Ou se a situação é diferente. O senhor é a favor é contra o impeachment e é a favor de críticas à política econômica. Não é uma coisa que o senhor disse que a manifestação a favor contra o impeachment e a favor de reformas, uma mudança da política econômica é um negócio meio paranoico. O senhor pode explicar isso? Não, claro, a Dilma se elegeu, eu fiz a campanha dela, o que eu espero é que ela volte às teses com as quais nós fizemos a sua campanha. Ela está equivocada. Essa política grega, esse arroxo que eles chamam de ajuste, não tem nenhum sentido. Aliás, é só você olhar. Não tem porque você tem uma economia em recessão, ela está fazendo cortes. Você veja. Eu, por exemplo, agora votei em branco num aumento proposto para os funcionários do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Não conversaram com os funcionários, deram uma cortada nas reivindicações dele. Eu não sei nem se eram justas ou não, eu não sei quanto é que eles estão ganhando, eu tinha que ver esta folha de pagamento deles. Mas eu não posso estabelecer um voto de corte de salário de funcionário público quando a taxa Selic está em 14,25%. Cada ponto da taxa Selic vale 15 bilhões de reais. O Bradesco comprou a HSBC por 17 bilhões e 600, ou seja, um ponto e meio que o Levi deve ter providenciado para ele, partindo do pressuposto que eles devem estar com uma boa cota da dívida pública brasileira. Então isso tudo vira uma piada, né? Você está fazendo corte embaixo e dando em cima. É o Robin Hood, é o contrário. Agora, isto dá certo? Não, não dá. Não dá certo. Esse corte tinha que ser por igual. Também me preocupa e de repente tem as soluções, as panaceias. Vamos taxar as grandes heranças. Nós estamos numa economia aberta no mundo. Você taxa a grande acumulação no Brasil e o estrangeiro não taxa, ele vem aqui e compra o país. Nós temos que mudar organicamente essas coisas. Mas em relação ao impeachment, o senhor acha que, mesmo nessa situação, não pior há impeachment. Que pode acontecer o para Bradesco o país hoje seria o e o Itaú impeachment? já disseram que não querem mudança nenhuma na política econômica. Mas e o senhor? A Globo já mudou. Eu sou absolutamente contra. Explique, então. Eu sou em contra até o impeachment do piá de prédio lá do Paraná, o Beto Richa. O povo tem que aprender com isso. Votou errado. De certa forma, o judiciário do Paraná não está funcionando, mas o Ministério Público já tem gente na cadeia. Então é esse aprendizado que tem que ser vivido. Nada de impeachment. Absolutamente sem sentido. Já que você está com o computador na mão, isso é coisa de nóia. Você acha que a oposição embarcando aí nessas manifestações, nesse pró-impeachment da Dilma, foi um muito, erro? né? As manifestações diminuíram muito. Não tiveram a expressão das primeiras. Você sabe como é que você funda uma associação de bairro? Você funda em cima da reivindicação de uma torneira comum, por exemplo. Se você consegue a torneira, acaba a associação porque ela atingiu o objetivo. Se você não consegue, acaba também. A população vai para a rua. Naquele PMDB você sabe porque todo mundo indignado, está diminuindo o emprego, está subindo o custo de vida, mas não acontece nada uma vez, duas vezes, na terceira não vai. Vai esvaziando a coisa. Chama-se entropia do sistema, numa linguagem cibernética. O senhor acha que foi, então, mais um erro estratégico, por exemplo,
do senador Não, Aécio eles tentaram Neves pegar uma carona pegar- nisso aí, né? E Isso. não deu muito certo. Ela foi esvaziada. Mas, em compensação, uma outra do dia 20 foi uma tragédia, a de apoio. Apoiar o quê? Ir para a rua apoiar o quê? O Levi? Não, nós somos contra o impeachment. Tá. Somos, claro que somos. Mas vamos apoiar a política do Levi, de arroxo fiscal, que não deu certo no planeta, que levou à crise dos Estados Unidos, a crise de 2008, 2009. Nós vamos repetir isso? Não é possível, né? Agora, não podemos permitir que, em cima do roubo de uma meia dúzia de pilantras, você resolva acabar com a Petrobras. Senão, por exemplo, eu podia dizer para você, já que o governo do Beto Richa, no Paraná, se revelou pelo trabalho do GAECO, que é o grupo de promotores e procuradores, e da polícia, um governo extremamente corrupto, vamos acabar com o governo do Paraná e entregar para uma multinacional terceirizar o Estado. Não é assim. A Petrobras é uma coisa maravilhosa. A Petrobras é produto de uma luta de décadas dos brasileiros inteiros. Eu vi meu avô e meu pai brigando pela Petrobras e eu também na rua. Então, tá ferida, tá. Mas veja, são 6 bilhões o furo. Quanto é que vale a Petrobras? O furo tem que ser punido com muita dureza, mas a Petrobras está em dificuldade por uma série de erros administrativos, tá? Vamos admitir isso, mas fundamentalmente pela queda do petróleo de 140 para 40. Uma Não coisa fosse mundial, isso, né? ela engolia qualquer erro administrativo. E esses roubos seriam menores ainda. São pequenos, mas precisam ser punidos. Agora, como é que o Lula conseguiu sair da crise de 2008, 2009? Ele pôs 100 bilhões de reais na mão do BNDES e distribuiu esse dinheiro, e depois pôs mais 80. Então, qual é a proposta que eu estou levantando? Nós formulamos essa proposta. Bota o dinheiro suficiente no BNDES, a Petrobras emite debêntures, o Estado capitaliza a Petrobras e bota para funcionar de novo. E os empreiteiros, que a justiça resolva o problema com eles. Pode ser uma coisa como estão propondo em São Paulo, que é a encampação das ações e o pagamento com as multas e com a devolução do dinheiro roubado. Pode ser como fez lá o Barack Obama com a General Motors, né? Que estatizou a General Motors. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir e que, se o governo não tivesse envolvido com essas coisas todas, já tinha feito. Não pode fazer, porque, dependendo de que atitude tomar, o cara da Odebrecht sai, pondo a boca no mundo e envolve mais meia dúzia de bobões que entraram, ou de pilantras que entraram nesse processo. Mas nós não podemos jogar fora a engenharia brasileira. São pilantras, são ladrões, entraram no jogo de comprar o Congresso, de financiar campanha, de montar grupos suprapartidários. Sim, é verdade, muito ruim para o país. Mas eles têm uma engenharia maravilhosa. O que eles estão fazendo no Brasil, que estão fazendo aí fora, não se pode jogar fora. Nós temos que manter esses engenheiros, esses técnicos, essa estrutura toda, com a punição dos pilantras. Talvez até a expropriação, separar, né? não é só os executivos, não. São os que estavam atrás disso tudo, que são os detentores do capital. Mas a gente não pode jogar fora isso, substituir pelos pilantras das multinacionais do petróleo, que são tão ou mais pilantras que os nossos. O senhor falou do BNDES, que eu acho que o senhor tem uma postura de defesa do BNDES, que eu acho muito importante ser colocado, no momento em que também o BNDES começa a ser questionado, volta e meia fala, não... E deve ser, hein? Agora, eu assinei a CPI do BNDES. então, exatamente, queria que o senhor falasse como é que o senhor enxerga o Por que BNDES. o senhor Porque eu acho que é obrigação do parlamento investigar tudo. Surgiu uma suspeita, não tem informação, não, a legislação não nos permite revelar determinados dados. CPI quebra o sigilo e faz funcionar isso. Agora, fazer uma crítica dos financiamentos do BNDES em dólar e dizer que nós estamos financiando por valores muito baixos para viabilizar a existência da Embraer, de grandes empresas exportando aviões, é uma estupidez. Porque com o mercado do mundo como está, os Estados Unidos próximo de zero nos juros, se você for exportar o dólar com o preço da tia Dilma em cima dos 4,25 da Selic, você não vai vender isso para ninguém. Agora, o BNDES, ao contrário do que eles dizem, ganhou dinheiro, porque o dólar subiu. E embora o juro tivesse sido pequeno, é em dólar. O BNDES ganhou dinheiro com isso.
E ele está viabilizando a exportação do Brasil. Qualquer país do mundo faz isso. Mas essa é a jogada malandra da mídia e da oposição. E não tem faltado dinheiro para pobre. As atuações do BNDES para financiamento de pequena e média indústria, pequeno e médio comércio, são muito grandes. Não falta para eles. Mais não ou há menos, um mais ou privilégio. menos, mais ou menos. Eu acho que tem um programa nessa linha. Eu, por exemplo, gostaria de saber das participações acionárias do BNDES na sua carteira de participações e empresas, quais foram, como é que foram, se não foram também no mesmo sistema de pressão da Petrobras. Então tem que ser investigado. Mas querer acabar com o banco, querem essa brincadeira do Renan, pessoal, Agenda Brasil falido. Eles querem voltar para trás, eles querem acabar com o BNDES, com a Petrobras, com as estatais, Mercosul, com tudo isso. Sobre o Mercosul, e passa até por essa outra piada que a Dilma sancionou, que é de permitir o uso de 70% dos depósitos judiciais. Daí, logo mais adiante, surgem as condenações, o Estado não pode pagar, tem que vender patrimônio estatais, vender praça, vender reserva florestal, vender orla marítima. É tudo isso um jogo só da privatização do Brasil. Por isso eu digo para você, errada está a Dilma. Na economia, eu acho que brutalmente errada. 1000 vezes a Dilma do que os entreguistas que se manifestam contra ela. Senador, Agora, vamos pressionar a dona Dilma. Povo na rua para pressionar a Dilma. Não é para elogiar vaziamente, sem uma proposta estruturada. o senhor é amigo da presidente Dilma, o senhor é amigo do ex-presidente Lula, esteve próximo a eles durante os 2 governos. Quais as diferenças entre Lula e Dilma? Não, a principal diferença é que a China refluiu no seu crescimento. Só essa. Claro, derrubou as commodities. E a Dilma, eu não posso esquecer que o presidente Lula botou o Meirelles, o choque capitalista, mas ele teve chance e usou bem, coisa que jamais faria o PSDB. Aumento de salário mínimo. Olha, pode uma parte dos petistas virem até ser condenados, porque o direito julga atos e fatos. Mas se você fizer o julgamento que a história faz, que é o julgamento pela vida inteira, eles estão liminarmente absolvidos, indulgência plenária, porque eles mudaram a situação do Brasil. É claro que a China ajudou com o seu crescimento, a compra de commodities, mas eles usaram isso para melhorar a vida do povo de alguma maneira. Eu achava que o Lula era o intelectual orgânico do povo brasileiro, na visão gramsciana, né? Que ele era o sujeito que sentia o que o povo sente, sentia o sofrimento do povo e elaborava propostas. Mas hoje eu diria que ele não foi tudo isso. Ele foi uma espécie de líder sindical do povo brasileiro, porque ele fez um acordo com o patrão, que é o capital. O capital nunca teve tantas oportunidades como teve no governo do PT e do Lula, mas ele negociava meia hora a mais para o almoço dos trabalhadores. Então os trabalhadores tiveram um carro, tiveram emprego, comeram melhor, mas ele não teve um projeto estruturante para o país. Eu acho que ele deve estar aprendendo alguma coisa com isso também, né? Porque a diferença de nós, os seres humanos, o conjunto dos animais, é a facilidade que nós temos de aprender com as nossas experiências. O tio do nosso diretor, o velho Karl Marx, dizia que aos nossos erros chamamos de experiência. O tio pela barba, né? Olha, voltando um pouco ao PMDB, uma pergunta que se repete. O que o senhor acha do afastamento de Eduardo Cunha da essência do PMDB? Bom, Eduardo Cunha não era do PMDB, ele entrou no PMDB. Aquele PMDB original não era um PMDB de esquerda, mas era um PMDB nacionalista. As velhas figuras, né? Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, Severo Gomes. Era outra coisa, mas nunca foi um partido, era uma frente política. Agora esse pessoal entrou depois. Entrou na onda do crescimento partidário, da facilidade eleitoral, o partido abrindo seus quadros. Não se estruturou o PMDB como um partido programático, muito menos como um partido ideológico. E como o senhor Não me peço para Eduardo... defender o PMDB, mas eu acho que é um espaço maravilhoso para se fazer o partido ainda hoje. Um partido a ser construído. Porque ele não está sofrendo o desgaste na opinião pública que sofre o PT hoje. E como o senhor vê o Eduardo Cunha, que não é um PMDBista, digamos, né,
da linhagem, digamos, PMDBista. Como é que o senhor vê o Eduardo Cunha tendo esse papel tão importante dentro do partido, liderando a bancada da Câmara e não é dentro sendo, do partido, né? Sendo uma pessoa... Que não é partido, é Câmara. E sendo uma pessoa responsável por grande parte dos financiamentos das campanhas do PMDB. Você está dando a resposta outra vez. O Eduardo Cunha foi um dealer, um broker, um intermediário desse financiamento, ligação de uma boa parte de parlamentares com os fornecedores de dinheiro que queriam bancadas. Senador, papel Agora, do ele é adorado por isso. Agora, ele fez por atacado o que se faz no varejo do Congresso Nacional. Falando de PMDB, papel do não é o diabo também. O papel do vice-presidente Michel Temer. É um diabinho, mas não é o diabo. Como é que o senhor vê o papel do Michel Temer? Bom, o Michel é um conciliador, um jurista porreta, você sabe que ele é muito bom. Né? Eu aprendi a conhecer o Michel pela voz do Celso Bandeira de Mello e do Geraldo Ataliba, ele trabalhou com os dois. E o Celso me dizia, Requião, eu aprendi a advogar com o Michel, porque a gente tinha muita teoria, mas quem sabia advogar, quem sabia entrar em juízo, conversar com o juiz, era o Michel Temer. E ele é um jurista, é um conciliador. Mas agora, ele está conciliando para que lado? Ele deve estar tão perplexo, ele deve estar tão perplexo quando você estaria no lugar dele. Mas essa semana ele foi o motivo da discórdia ali, por essa não história sei se foi ou se foi a mídia que articulação. fez a discórdia. Eu não entendi bem esse jogo. Não falei com o Michel. Ele foi lá conversar com a presidente Dilma fez um apelo para ele ficar. Criou-se aí um factoide. Bom, quero ir adiante com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha montou esse esquema de ser o intermediário de financiamentos. Não é? Mas, além disso, o PT tinha uma fome danada pelo poder. E não tinha espaço para mais ninguém. Os aliados não eram tão aliados assim, eles queriam tudo, não conseguiram se integrar. E não conseguiram formular uma proposta, porque faziam um acordo por cima com os bancos. Então, não tinha uma proposta popular. A minha visão é aquela velha visão democrática, assim, nacionalista e popular, porque cada vez essas coisas significam o mesmo. Um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento. Claro que tem que haver inserção no comércio do mundo, mas esses acordos bilaterais agora com a Europa falida é para conseguir do Brasil matéria-prima barata e mercado, porque eles não, para aquilo que eles produzem, não tem sequer dinheiro para comprar. O que não significa que uma coisa ou outra bem pensada não possa ser urdida e montada. Por exemplo, eu sou hoje presidente, co-presidente, são dois presidentes, é um latino e outro europeu, do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu convidei agora o Ramon Atondo, que é o meu co-presidente europeu, para vir ao Brasil para a gente conversar sobre isso. Mas conversar como? Vamos conversar a nível do Ministério da Indústria e Comércio, do Itamaraty, e depois vamos conversar com os outros países. Para a gente não partir do pressuposto de que não serve nada. Talvez até não sirva, mas a gente não pode tomar esta posição antes de ver possibilidades que até podem ser interessantes para o Brasil e para a América Latina. Agora, os caras querem acabar com o Parasul. O Renan chegou a botar, tirou depois, o fim da tarifa externa comum, queria acabar com 40 anos de experiência e de tentativa com os nossos vizinhos. Isso vem da cabeça de quem? Do Serra, o Serra que não suporta Paraguai, não queria nem a ponte. Aliás, a segunda ponte, o DENIT mandou a ponte para o IBAMA, mas só que não mandou o projeto para ele analisar. Quer dizer, alguém está sabotando isso, eu soube disso hoje. A segunda ponte com o Paraguai. Como é que é exatamente? Hã? Como é que é exatamente isso? Eles mandaram para o IBAMA para ver se dava o licenciamento ou não, mas não mandaram o projeto. Tem que ter um projeto de impacto, de tal, tudo. Não mandaram. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, como é que o senhor vê, porque é um assunto que o senhor tem uma posição original, a importância que tem o Mercosul. Porque, assim, se a gente lê a imprensa, a gente fica com a impressão que há um consenso que o Mercosul deu errado, e que ele só permanece pela teimosia de umas pessoas. Isso é uma besteira monumental. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso. 90% do que nós produzimos de produtos industrializados é vendido para o Mercosul. Se não tivesse o Mercosul, que tem economias compatíveis com a nossa e que absorvem o nosso nível de tecnologia, a gente tinha quebrado de vez já. Por exemplo, o maior saldo comercial do Brasil no mundo
é com a Venezuela. E o pessoal fala mal da Venezuela todo dia, porque a Venezuela só nos compra e não nos vende nada. A Argentina é grande compradora, agora em crise, claro, dá uma diminuída nas coisas. Mas será que eles não percebem a crise do Brasil, da Europa? São pessoas que acham que podem fazer grandes negócios, em alguns nichos, mas não pensam no Brasil. Eles estão pensando no seu próprio umbigo. Luiz Fontoura do Amaral pergunta pelo Facebook. Essa pergunta é: se a presidente Dilma mudasse tudo e o chamasse para ministro da Fazenda, o senhor aceitaria? Se ela mudasse tudo, qualquer pessoa que pensa como eu aceitaria. Mas não existe possibilidade de participar de um governo que você está vendo me coloca quase que em pânico em relação à sua política econômica. Você Mas não tenho nenhum desejo de ser virar ministro, ministro, nada. mas Eu sou senador da República pelo Paraná. É tudo que eu queria nesse momento. Por quê? Porque fica lá no Senado? Porque lá no Senado você coloca as opiniões, você trabalha, discute, tem tempo para pensar, para discutir, para conversar. E hoje o governo está num caminho com o qual eu não concordo em hipótese alguma. Você acha que a presidente Dilma, depois desse ajuste fiscal aí que foi votado você acha que agora já está na hora dela começar a fazer essa abertura? Aconteceu com o Padre Vieira, né? De repente deu o estalo. Ontem ela já começou a dizer que acha que cometeu alguns erros aí. Chamou os 3 jornais. Só alguns. Alguns jornais, os maiores jornais do Brasil. Ela convocou a entrevista para dizer que demorou a reconhecer que a crise estava grave. Né? Você acha que isso aí já é o primeiro passo? Não vou fazer um juízo disso, não. Mas eu acho que tem que mudar a política econômica. E não é mudar o Levi, não. É claro, é bacana, eu faço discurso, às vezes, nessa linha, botar o Levi na rua. Tem que mudar a política econômica, pouco importa se é o Levi ou não. Agora, o Levi, quem é esse cara? Ele foi secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, trabalhando com a Delta, com o Cavendish, com aquele negócio todo que ocorreu no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral praticamente teve que sair da política. Ele era do governo do Sérgio Cabral. Então, eu não vejo, de repente, endeusado o Levi, é um quadro médio da economia, é um contador. Leu os manuais do Newton Friedman na escola de Chicago e quer aplicar isso aqui sem ter contato com a realidade. Ele é um teórico das ideias liberais do Milton Friedman. Seria aquele tipo de teórico que acredita tanto nas ideias que nem precisa olhar para a realidade? Ele quer conformar a realidade das apostilas do Milton Friedman. Isso é uma loucura. Você veja, o vocabulário do Levi, a maneira que ele formula, é uma limitação muito grande. Agora, não vou dizer que o Levi é um patife, acho que ele acredita naquela bobajada toda que quebrou o mundo. Tem gente que diz que isso que é o pior, né? Porque ele acredita. E deve ser muito realmente, bom acreditar, né? Sai do governo, arranja um emprego de diretoria de um bancão desses. Deve ser uma delícia isso. Mas não é bom para o país. Mas a política não é do Levi, é do governo, né? É do Ricardo governo. Brandão de Castro, pelo Facebook, pergunta: o PMDB, o senhor, apoiaria uma auditoria cidadã da dívida pública? Claro. Explique Evidente. então por quê. Porque ninguém fez a auditoria, porque lá por 88, se não me engano, Isso. o Banco Central americano sapecou 20% de aumento nas nossas dívidas. Se você tirar aqueles 20%, nós já pagamos tudo. E foi unilateralmente que eles aplicaram, no mundo, e nós também. Quer dizer, uma auditoria já de cara já nos aliviaria. Não, liquida o problema da dívida pública. O que nós devemos, nós pagamos. E por que não é feita? Não é feita porque o governo tem acordos que impedem de fazer. É o tal governo de coalizão, mas não é coalizão só aqui, não. Uma pergunta de Rafael Capai, pelo Facebook. Gostaria de saber do senador quanto o senhor estima que poderia ser poupado dos cofres estaduais se todos os estados tivessem seus próprios canais de TV, como é o caso da TV Educativa do Paraná. Hoje não existe mais, né? Existiu, né? Quando eu fui governador, eu acabei com a história da mídia paga e passei a trabalhar só com a TV educativa. O senhor concentrou as verbas ali? Não verba nada. A TV é uma coisa barata. Claro. Eu concentrei o esforço de comunicação. Toda terça-feira eu reunia o primeiro e o segundo escalão do governo e fazia um debate. Cada secretário colocava o que estava fazendo, até para que o governo inteiro soubesse o que estava fazendo uma determinada secretaria. Foi um sucesso, mas botou a mídia inteira contra mim.
Eu sofro com isso até hoje. Você foi né? chamado de bolivariano, porque isso parece coisas... O que tem o velho Bolívar com isso? O velho Bolívar, o novo Bolívar, o Hugo Chávez. Aquele que tinha sua própria TV, seu próprio canal. Você foi chamado disso, não? Ah, sim, sim. Porque, né, uma coisa que não estou dizendo que está Eu sendo... até botei a Telesur também no ar, através da né? TV educativa. Mas hoje em dia o Mas por que eu fiz isso? É. Eu assumi o governo, o Lerner, consta que tinha gastado lá, com números corrigidos, 3 bilhões de reais durante o período que ele foi governador, 2 períodos. E o pessoal chegou lá no gabinete e disse, olha, ou você abre as buras do Estado, se comporta como o Lerner, ou você vai apanhar dia e noite. É assim, cortei do orçamento a verba de comunicação privada. E passei a trabalhar praticamente com a comunicação pública. Me chantagearam, eu eliminei a chantagem. Eu fiz mais ou menos o que fez o Papa Francisco agora com o Banco do Vaticano. O Papa anterior tentou mudar o banco, renunciou. Esse entrou, mudou alguns dirigentes, não adiantou nada. Ele levantou uma manhã e acabou com o banco. O Vaticano não tem banco mais, não trabalha com dinheiro. Terceiro, tem uma secretaria da Fazenda que trabalha com dinheiro da igreja. Cortou pela raiz, eu cortei pela raiz. Eu não ia aceitar aquele joguinho da chantagem da imprensa. Então, batam o que quiserem, eu vou dizer, não é me defender, eu vou dizer o que o governo faz através da televisão do Estado. E deu certo? Você acha que deu certo? Deu certo, tanto que eu me elegi 3 vezes. O senhor elegeu o seu sucessor? Hã? O senhor elegeu o seu Não sucessor? elegi o sucessor. Bem, agradecemos o nosso convidado de hoje, o senador Roberto Requião, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos ainda à jornalista Luciana Lima e ao jornalista Paulo Totti. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E temos um encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Teremos os economistas de IPEA, Sérgio Orair e Sérgio Gobetti, que fizeram uma pesquisa sobre a distribuição de renda no Brasil, mostrando um quadro muito mais grave do que sempre se imaginou. Até lá!